Senhor, queremos te agradecer por sempre estar cuidando de cada um de nós, principalmente por estes momentos de esclarecimento para as nossas almas. Com eles aprendemos: como pensas, viverás. Eis aí um recado que merece toda a nossa atenção, pois Deus coloca em nossas mãos o poder de escolher a qualidade da energia que queremos para a nossa companhia. O nosso estado íntimo deve ser aquele de viver no mundo e não para o mundo, onde possamos nos reconhecer simplesmente como depositários da matéria para a nossa sobrevivência, e que é de suma importância cuidar do alimento espiritual necessário para a nossa saúde integral. Também sou responsável pela minha atmosfera individual, pelo meu lar, pelo ambiente de trabalho e demais atividades das quais eu participo. Te pedimos, Jesus, nos dê força e coragem para colocar em prática todo o conhecimento que já chegou até nós, que com a sua ajuda possamos ser mensageiros de tua palavra no silêncio do nosso exemplo. Assim seja. Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo descontentante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais exteriores, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora respostas a ti mesmo. Olá, meus amigos, uma excelente noite a todos. Hoje nós vamos iniciar um estudo que se dividirá em duas partes e que vem tratando de um pedaço, de um trecho bíblico muito simples, que muitas vezes passa até desapercebido em toda a sua grandeza, mas que merece a nossa atenção em razão aí das necessidades que nós temos nesse mundo e aonde nós colocamos e depositamos nossos verdadeiros valores.
Eu me refiro aqui a uma passagem que aconteceu na cidade de Betânia, lugar onde Jesus, por certo, buscava várias vezes para se sentir melhor, mais tranquilo, mais sereno, uma vez que tinha ali um ambiente diferente de outras cidades, como Jericó, como a própria Jerusalém. E Jesus, por certo, se mantinha ali num lugar de repouso tranquilo, embora ao seu redor continuassem aí as redes de intrigas, os fariseus e as pessoas tentando de alguma forma persegui-lo e derrubá-lo. Nesse sentido, Jesus então buscava sempre como um lugar assim de paz e tranquilidade a casa dos irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. E ali então era recebido e acolhido com imenso amor, segundo até as narrativas de Amélia Rodrigues também, contando-nos o bem que Jesus sentia ao ir à casa dessa família em Betânia. E ali então passava por experiências e conversas e diálogos, inclusive os famosos, né? Como a da retomada de Jesus, curando Lázaro, que estava já sofrendo do mal da catalepsia, e então Jesus vai e o cura. Por essas e outras experiências, numa das passagens trazidas no Evangelho de Lucas, há um diálogo profundo e extremamente importante, em que então, numa dessas visitas, Jesus chega ao local, está em conversa com os irmãos, e Maria toma então a medida de ficar ali, ouvindo Jesus, cuidando de Jesus, ao lado de Lázaro, enquanto Marta se ocupa em cuidar da casa, preparar a casa para Jesus, para recebê-lo também com carinho e com afeto. E numa certa altura, Marta então chama a atenção de Maria para que ela fosse ajudar também e leva essa sua reclamação a Jesus, para que ele encaminhe então e diga, vem me ajudar aqui, estou aqui sozinha, ralando, e você aí sentada, né? E vale a pena aqui a leitura do trecho bíblico, só para nós nos situarmos na forma como ela é tratada e que a gente vai aos poucos, como disse, tratar em duas conversas que teremos. Diz assim nesse trecho: Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã, Maria, me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária apenas uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Então hoje nós vamos estudar na frase de Jesus essa primeira parte, quando ele diz: Tu te agitas por muitas coisas, porém é necessária apenas uma. Pode parecer um trecho sem muitas explanações, mas o benfeitor Emmanuel dedica um capítulo inteiro do livro Vinha de Luz a exatamente esse trecho, mostrando quão grande ele é e quão valioso é o nosso estudo a respeito dele. Então, de uma forma geral, o que Jesus vai nos trazer e que Emmanuel vai demonstrar aqui é que é necessário uma única coisa em tudo que nós fazemos: dedicação real, amor a tudo aquilo que fazemos, nas pequenas e nas grandes coisas. E isso fica muito claro quando ele diz, né, nesse caso, dentre muitas coisas que ocupavam a cabeça de Marta, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, vou fazer, e vejam que ela fazia de bom grado, não era algo que ela não deveria estar fazendo. Mas ali Jesus quis dizer, de fato, que boa parte das ocupações e preocupações de Marta, nem de longe eram as necessárias, nem de longe eram as mais importantes. Então, por essa razão, Emmanuel faz uma narrativa espetacular sobre esse assunto e que a gente vai comentar um pouco essa noite para entendermos um pouco melhor essa passagem de Jesus. Diz Emmanuel: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás vários interesses
Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Então aqui Emmanuel nos mostra inicialmente que muitas das preocupações que nós temos de controlar tudo, de comandar tudo, de saber tudo a respeito de tudo, isso é uma missão infrutífera, porque no final das contas nós não conseguimos saber aonde vai chegar, aonde vão parar. Então, o nosso ofício, o nosso trabalho, nós devemos realizar e nos dedicar de todo o coração em tudo aquilo que fazemos. Mas os resultados, por exemplo, na educação dos filhos. Os pais, nós nos dedicamos, abraçamos a causa, fazemos tudo o que podemos, mas nós não temos a certeza do que será no futuro. Aqui Emmanuel nos reforça aquele velho ditado, não é? Que nós somos capazes de contar quantas sementes existem dentro de uma laranja, mas somos incapazes de contar quantos pés de laranja nascerão de uma semente. Porque ali, obviamente, né, dentro de uma laranja, dentro de uma semente, pode vir a nascer, pode não nascer. Quantas laranjas nascerão daquele pé de semente é impossível descobrir. Então, quando nos dedicamos e fazemos tudo que está ao nosso alcance real pelo bem daquilo, isso é o necessário, isso é o que precisamos nos dedicar, porque de resto, as consequências e as situações que margeiam, nós não temos o controle sobre tudo isso. E nem podemos. E talvez nem devamos, porque obviamente estaríamos associando aí também o livre-arbítrio e a atividade de outras tantas pessoas para fazer o bem ou para fazer o mal ao nosso redor. Então tomemos cuidado para que não tenhamos sempre essa necessidade de controlar tudo e todos, porque de fato muito disso não é necessário e nos desgasta, gasta nossa energia em algo que sequer seria importante naquele momento. Dando sequência, o benfeitor diz: amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Mais uma vez, reforçando com alguns exemplos. Juntamos dinheiro e no final das contas não sabemos nem para onde vai. E muitas vezes sequer nós mesmos vamos ficar com eles, deixamos em heranças que muitas vezes se perdem e não ficam, na verdade, em benefício de uma coletividade, estimulando muitas vezes egoísmos e vaidades. Da mesma forma, as palavras que dizemos. Nós vemos ali um exemplo muito bem redigido por Emmanuel no seu livro Renúncia, em que por conta de uma confusão de uma carta, né, de uma redação escrita para uma pessoa e a outra escondeu o destinatário verdadeiro daquela carta, toda a trama do livro se desenrola de maneira a mostrar os prejuízos que daquilo decorreram, porque não é possível controlar os efeitos. Mas no final das contas, o amor cobre a multidão dos pecados, como me dizia Pedro, e no final das contas, todos esses desenganos que nós não controlamos, a lei do amor vai ajustando, muitas vezes à base de dor e dificuldades. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Aqui, Emmanuel nos convida a pensarmos naquilo que é supérfluo e aquilo que é necessário, conforme o Livro dos Espíritos nos esclarece. Ali há uma das respostas mais clássicas e claras para o nosso entendimento, quando menciona com muita sabedoria que aquilo que na verdade permite-nos manter a fé no futuro e a paz de consciência, isso nos atende ao necessário para o espírito. E aquilo que na verdade nos é dado para que nós possamos usufruir da matéria e não dela depender, vivendo com aquilo que efetivamente é necessário, isso traz paz a nós como corpo, como seres viventes neste mundo aqui, materialmente falando. Então não é preciso muita coisa, o necessário e o supérfluo. Eu não sei discernir um do outro. Cada um sabe discernir e sabe avaliar, na verdade, o que é necessário para levar essa vida e o que é supérfluo a toda ela. Continua ainda o benfeitor dizendo-nos: experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta,
teus dissabores correrão inúteis. É o convite à reflexão profunda sobre tudo aquilo que nós vivemos, na certeza de que se nós estamos passando por dificuldades, é preciso aproveitá-las. Não é simplesmente passar por elas, dizer que não está reclamando, que eu estou levando a vida numa boa, mas por dentro, intimamente, sofrendo, entendendo que na verdade está tudo errado, pedindo na verdade que seja diferente e não buscando essa compreensão daquilo que está passando. É por isso que nesse momento, Emmanuel nos convida a pensar o que é necessário fazer. Como Viktor Frankl já mencionava, né? Não importa, não é o que vão fazer comigo, é o que eu vou fazer com o que vão fazer comigo. Nesse sentido, a reflexão profunda, aí sim, necessária, para que nós entendamos o que eu estou fazendo aqui agora, com a dor, com a alegria, com a dificuldade ou com a bonança que me é entregue. O que é necessário fazer com isso? E aí sim, quando nós percebemos que temos em abundância, mais ainda temos condição de dividir. E quando nos falta, aí sim, nós vamos lá no óbolo da viúva. O que era necessário fazer com aquele óbolo? Guardar apenas para si? Ou dividir tudo aquilo que tem, no sentido mais espiritual possível da palavra? Todos os seus pequenos valores podem ser divididos. Isso Emmanuel, então, nos traz essa reflexão e, partindo para o encerramento dessa mensagem, nos convida ainda. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Quantas vezes reclamamos, atacamos as pessoas que não nos atendem bem, buscamos de todas as formas os nossos direitos e esquecemos o direito alheio também. Então Emmanuel vai sempre nos colocando a pensarmos em cada circunstância de nossas vidas, seja nas atividades comuns do dia a dia de trabalho, seja nos planejamentos, nas programações, em tudo aquilo que fazemos, qual a necessidade, o como estamos fazendo, o porquê estamos fazendo. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta. E no final Emmanuel então nos diz: Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Uma atitude adequada, de confiança, de fé, de respeito, de entender que, de fato, os planos, os planejamentos realizados pela espiritualidade superior sob os desígnios divinos estão acima da nossa compreensão pequena e tacanha de fazer planos. Avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Então esse é a nossa competência, seguir conforme os desígnios superiores. E encerra então dizendo: realizado este necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Aqui Emmanuel deixa claro que se nós adentrarmos nesse ritmo de fazermos o necessário, dedicarmos o necessário, e não digo aqui o necessário apenas o suficiente. Quando digo necessário, é fazer tudo o que está ao nosso alcance. Não é o médio, não é o medíocre, é na verdade o dedicado, aquilo que se torna especial porque é feito com carinho, ainda que seja pequeno, mas é feito com dedicação, em tudo, na forma de conversar, na forma de se sentar e bater um papo à mesa, na forma de tratar os filhos ou tratar um cliente, na forma de tratar um amigo dentro da casa espírita ou fora dela. Cada um desses elementos, assim o sendo, nós acabamos perdendo aquele senso de crítica, porque entendemos que, no fundo, cada um está fazendo aquilo que pode e o quanto pode. Ah, mas ele não está fazendo, ele pode dar mais do que isso. Sim, mas cada um no seu tempo e à sua maneira. A única forma de nós talvez mostrarmos isso é fazendo a nossa parte, o nosso necessário, e atentando para o que é verdadeiramente necessário, e não nos preocupando ou nos ocupando com coisas que efetivamente não vão nos tornar, não vão nos engrandecer e nem vão nos fazer melhores. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito.
Então Emmanuel menciona que nós podemos ter aí, lembrando das palavras de André Luiz, que poucos espíritos são espíritos completistas, conseguem cumprir a sua tarefa neste mundo. Mas poucos conseguem porque a maioria se dedica exatamente a fatores que não são necessários. Se dedica a situações e a coisas que não vão trazer benefício nem para si e nem para os demais. Lembrando das leis morais trazidas no Livro dos Espíritos, da lei do trabalho, que já comentamos aqui em outra ocasião, tudo aquilo que for útil é considerado trabalho. Tudo. Um estudo, uma palavra, um carinho. Se cada uma dessas coisas fizermos e mostrarmos que isso é necessário naquele momento, de uma maneira a pensarmos sempre com o espírito da caridade, do amor em ação, por certo, nós conseguiremos então compreender essa pequena passagem de Jesus, que vem assim, parece que de forma tão clara, e que nós podemos estender e expandir por ainda mais outras lições, lembrando que Jesus já mencionava com clareza e que nós vamos tratar isso agora no próximo estudo, quando ele então encerra esse trechinho de Marta, a Marta, dizendo: Maria escolheu a boa parte que não será tirada. Nós vamos no próximo estudo que fizermos estudar um pouco mais sobre o que é a boa parte. O que é a boa parte que não será tirada? E, obviamente, vamos pensar se nós estamos buscando aí, de alguma forma, sermos vencedores do mundo ou vencedores em espírito das realidades que Deus nos entrega a todo instante. Pensemos nisso com carinho e que possamos, desde já, começar a direcionar melhor nossas falas, nossos pensamentos e nossas ações para coisas que verdadeiramente são necessárias e sempre usando, sempre, como bússola dessa necessidade, o espírito da caridade, o espírito da dedicação, o que é que faz bem às pessoas e que obviamente me torna feliz por fazê-lo também. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Sucessivas, constante evolução, fora da caridade não há salvação. Amai-vos e instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Lei de causa e efeito, reencarnação, vida sucessiva, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos e instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos dessa noite. Que Jesus possa nos orientar
nos bons pensamentos. Possamos, Senhor, ter força para sempre estar pautados na verdade, na oração, na paz. Que o Senhor possa afastar de nós a ansiedade, as dificuldades do coração e que possamos fazer acender em nossos corações a luz divina da esperança, do amor, da caridade. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor esteja sempre conosco. Assim seja.